Neste final de semana aconteceu o dia D de vacinação aqui no município de Matão e sobre isso nós vamos conversar com a Lucélia Schiavetto, ela que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Vamos falar sobre a atualização e também quantas doses foram aplicadas nesse dia D de vacinação. Bom, Lucélia, foi um número que superou as expectativas em comparação aos anos anteriores? Sim, a gente fez uma procura bastante significativa pela vacina, né? Eu acho que foi um público bastante expressivo. A gente teve procura aí em torno de 1.200 pessoas passando nas unidades no sábado, né? Isso é quem tomou a vacina, né? Fora quem foi lá e fez leitura de carteirinha e acabou não precisando fazer nenhuma vacina. Então foi um número bastante expressivo. E qual foi as vacinas que foram mais procuradas nesse dia D de vacinação? A gente foi, né, a grande campeã e foi a gripe, haja vista que a campanha era de intensificação da vacinação da gripe, né? A gente teve mais de 800 pessoas aí que foram imunizadas contra a gripe, contra a influenza, então foi um número bastante significativo aí que deixou a gente bem feliz com a ação. Além da vacinação contra a gripe, outras vacinações também foram realizadas nesse dia D. Sim, a gente teve vacinação da dengue, né, que foi um número que a gente esperava um pouco mais, as crianças de 10 a 14 anos, aí a gente fez apenas 74 crianças nesse dia, mas fizemos bastante acerto de carteirinhas com outras vacinas, tanto de criança quanto adulto. Fizemos bastante dupla adulto, né, que é a de tétano e difteria, nos pacientes adultos aí, por conta de que essa vacina é renovada a cada 10 anos. Então, como eles já iam fazer a gripe, a gente via que já fazia mais de 10 anos que tinha feito a dupla adulta, a gente também atualizou essa carteirinha. Fizemos febre amarela em quem não tinha, fizemos 32 febre amarela, então foi um número bastante significativo. E acertamos algumas carteirinhas, então fizemos VIP, fizemos penta nas crianças, então teve bastante vacinação. Se por acaso a pessoa perdeu esse dia D de vacinação, não significa que ela não possa realizar a atualização da carteira de vacinação, procurar também pela vacinação dessas vacinas que estão disponíveis. Claro, mesmo que não conseguiu, né, por algum motivo aí comparecer ao sábado, as unidades de saúde continuam com a vacinação, né, o mesmo esquema que a gente fez no sábado, todas as unidades continuarão fazendo durante os dias aí da semana. Então, quem não conseguiu vir ao sábado pode procurar qualquer unidade aí das 8 às 4h30 da tarde para estar fazendo essa atualização da carteirinha ou tomando a influenza aí quem não tomou e a da dengue também. E nesse dia D de vacinação, que ocorreu neste final de semana, também foi realizada uma ação de prevenção à saúde bucal. Sim, a gente teve ação, né? Os dentistas trabalharam junto com a gente nas unidades onde tinha sala odontológica para fazer essa avaliação da cavidade bucal aí em busca de diagnóstico precoce de câncer bucal. Então foi uma ação em parceria aí com o pessoal da odontologia nessa questão. Essa parceria já acontece há algum tempo, né, por conta de que os idosos são as principais pessoas que são vítimas do câncer bucal, então era uma orientação já da parte odontológica de aproveitar o momento que os idosos vão para tomar a vacina, fazer essa avaliação da cavidade bucal. Então a gente também teve isso no sábado. Teve uma procura boa também. A gente teve 70 pacientes avaliados aí, tendo a cavidade bucal aí avaliada. Lucélia, ainda tem vacinação contra a dengue? Sim, a gente tem vacina contra a dengue ainda, as 1.786 doses ainda não acabaram, né? Haja visto que a gente está com uma vacinação aí, fechei os números hoje em 1.154 crianças aí vacinadas, então a gente tem aí aproximadamente umas 600 doses. E o Estado já sinalizou que a gente deve receber aí nos próximos dias mais um lote de dengue. Não sei ao certo a quantidade, mas a gente deve receber os próximos dias aí mais vacina de dengue. Então quem não tomou a vacina ainda tem vacina, pode procurar as unidades para vacinar. Quem que deve procurar? As crianças de 10 a 14 anos, né, que não tenham tido dengue nos últimos 6 meses e essa população que tiver reação alérgica a leite e a ovo, precisa de uma indicação médica para estar fazendo a vacina. Caso contrário, todas as crianças de 10 a 14 anos estão liberadas para tomar a vacina. A vacinação contra a gripe, como dito anteriormente, continua sendo realizada nas unidades básicas de saúde. Para qual faixa etária, Lucélia? A gripe está para a faixa etária, né? Os idosos acima de 60 anos, as crianças de 6 meses até completarem 6 anos, as gestantes e puérperas, os grupos de risco, então, comorbidades,
né, os profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais do correio, profissionais do transporte público coletivo, os caminhoneiros e todo mundo aí que tem comorbidade. E tem alguma previsão para liberar para o público em geral? A gente ainda não recebeu essa informação ainda, né? Mas normalmente logo aí passando um mês e pouco da vacinação da gripe, normalmente eles liberam para a população em geral. E a vacinação contra a febre amarela também continua sendo realizada? Sim, a vacina da febre amarela nunca teve em falta, né? É importante frisar isso. E é importante que as pessoas façam a vacina da febre amarela, haja visto que a gente tem casos se aproximando aqui da nossa cidade, né? A gente teve um óbito agora em começo de abril em São Carlos e teve casos de primatas não humanos com febre amarela em Brotas. Então a gente está com uma circulação muito próxima do vírus aqui da gente. No final do ano a gente teve em Ribeirão, né? Acho que foram 10 macacos que foram a óbito por febre amarela. Então a febre amarela tem rondado nossa região aqui. Então o pessoal precisa ficar atento à vacinação da febre amarela e ter a sua carteirinha em ordem, principalmente os trabalhadores da área rural, né? E quem vai muito para a área rural, mesmo ciclistas que fazem trilha, né, fazem os passeios de bicicleta aí em área rural, é importante que tome a vacina da febre amarela. Vamos ressaltar que a prevenção contra a febre amarela é a vacina, né, e não a agressão ao animal. Sim, né, o animal é tão vítima quanto a gente, ele também contrai a doença através da picada do mosquito. Quem faz a transmissão é o mosquito Aedes aegypti, igualzinho como se acontece na dengue. Então, assim, o macaco é tão vítima quanto a gente. Então, se alguém encontrar, né, nesses passeios, ou o pessoal que trabalha ou que mora na área rural, encontrar um animal morto, aciona a vigilância, né, para a gente fazer a busca desse animal aí e fazer o correto manejo desse animal para que não corra contaminação aí desse animal com as pessoas. Então, qualquer animal que vocês encontrem doente ou morto em área de mata ou mesmo próximo das casas, aí quem mora na área rural, aciona a vigilância para a gente fazer o correto manejo desse animal. Lucélia, a vacinação contra a febre amarela, ela é uma vacinação que ela tem que ser realizada todo ano pelo paciente? Não, né? Haja visto as crianças que tomam 2 doses, né, no esquema vacinal de rotina das crianças, os menores de 5 anos. Após 5 anos, todo mundo precisa ter pelo menos uma dose. Então, é uma dose única na vida. Então, dá uma olhadinha na carteirinha. Se não tem nenhuma dose de vacina de febre amarela registrada, é importante que vá tomar uma dose. E quem não tem o comprovante, que perdeu a carteirinha, não sabe se tomou ou não tomou, tome de novo, não vai fazer nenhum mal, né? Haja visto que essa vacina antigamente, ela era de reforço a cada 10 anos, então a cada 10 anos a gente fazia um reforço de febre amarela. Hoje os estudos mostram que uma única dose nos dá prevenção para o resto da vida, então teve um pouco de mudança aí. Então se tomar uma dose a mais porque não lembra se tomou ou se não tomou, não vai ter nenhum problema.